Oi pessoal, meu nome é Marcela e você está no canal Coisa Boa e hoje você está aqui para assistir a resenha desse livrinho aqui, A Fábrica de Interiores, de A Formação PC em Questão, do Luiz Antônio dos Santos Batista. Esse livro aqui foi baseado numa tese que ele fez em 1987. Então, o livro, ele traz a problematização da formação em psicologia. Ele diz que aqui nesse livro não basta obter o conhecimento, porque o conhecimento em si, ele pode ser modificado. O conhecimento vem muito da subjetividade da pessoa e da história de vida dela. Então, na psicologia, nós estudamos que existem várias abordagens psicológicas e cada teoria, ela é baseada de acordo com a vivência pessoal. Ela pode ser encaixada em outras vidas e podem se encaixar perfeitamente e ser usada como um tratamento para outras pessoas, ou podem não se encaixar, ou uma pessoa pode se encaixar mais em outra teoria. Vocês estão entendendo? Como a linha freudiana. A linha freudiana, Freud, ele tinha aqueles seguidores dele, e todos estudavam e estavam querendo adquirir aquele conhecimento que Freud estava formulando a partir da vivência dele. Só que em um determinado momento, alguns desses seguidores começaram a criticar as teorias, começaram a olhar as teorias com um olhar mais crítico e verem que em certos pontos eles não concordavam ou discordavam plenamente daquilo que Freud estava dizendo. A partir daí, dessa problematização, dessa crítica, desse olhar crítico para a teoria de Freud, esses mesmos teóricos que estavam estudando com ele, eles deram continuidade ao que Freud ele vinha estudando, a teoria de Freud, ou eles simplesmente fundaram uma nova teoria. Mas foi a partir de um conhecimento já existente que eles puderam criticar e fazer um crescimento, digamos assim, um crescimento, uma expansão desse conhecimento adquirido lá por Freud. Então, se essas pessoas tivessem ido na linha freudiana e estudado aquilo ali, não estou dizendo que a teoria dele não é válida, ok? Que ele foi realmente um grande teórico e eu não sei qual teoria eu vou seguir, mas enfim. Eles foram na teoria freudiana, eles aprenderam aquilo ali, mas eles olharam a teoria com olhar crítico e começaram a ver que, opa, isso daqui pode não ser bem assim. Porque, de acordo com a subjetividade da pessoa, ela pode ter um outro entendimento. E quando você segue alguma coisa à risca, um conhecimento à risca, você está impossibilitado de ter esse crescimento. Então, se o psicólogo, ele cita muito aqui no livro, como os estagiários de psicologia, os estagiários que são supervisionados. Eles são supervisionados e eles são como se fossem engessados para poder agir de determinada maneira, porque o supervisor dele age de uma forma e espera que ele haja da mesma forma que ele. E já em psicologia não é isso que basta. A gente precisa desse olhar crítico, você não vai seguir a risco. Eu não estou dizendo com relação a ordem, a respeito, não é isso. Eu acho que vocês então estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Eu estou falando mais com relação a fazer tudo o que lhe é dito de maneira robótica, sem olhar com os seus próprios olhos, sem criticar aquilo, sem se aprofundar naquele conhecimento que está sendo imposto a você. Então, dentro desse livro, ele vai trazer toda essa problematização das formações em psicologia e ele vai tentar nos trazer à luz de que não basta o conhecimento, que é preciso ter o conhecimento, mas ter um olhar crítico para aquilo que você está aprendendo. Porque se você não tem um olhar crítico, você fica estagnado no mesmo lugar e ninguém evolui, todo mundo fica exatamente no mesmo lugar. E em muitas teorias nós vimos que não foi assim. Desde lá do behaviorismo, e eles se contradiziam, mas todas foram importantes para a psicologia hoje. Todos têm a sua funcionalidade para a psicologia hoje. Ele fala sobre as realidades que são impostas à pessoa e a pessoa não critica aquilo. Como, por exemplo, ele cita alguns pintores que pintavam os índios e os negros com posturas e olhares e sorrisos europeus. E não era a realidade daquelas pessoas, eles estavam simplesmente pintando
não de forma original, não da maneira que realmente é. Ele fala com relação ao que o estagiário de psicologia faz quando ele está estagiando. Ele se anula porque aquilo que o outro está dizendo a ele é mais importante do que a crítica que ele tem a fazer daquilo. Então ele acaba se colocando numa posição de só obedecer e só fazer aquilo que lhe é imposto, impossibilitando o próprio crescimento. E isso não é só um problema do estagiário, é um problema também do supervisor, porque se há o conhecimento que ele coloca aqui, que ele fala aqui dessa relação de psicologia da fábrica de interiores, se há esse conhecimento aqui, tanto o supervisor quanto o supervisionado, ele vai ter uma conversa, um equilíbrio entre eles para poder saber o que poderia ser feito aquilo. O supervisor, se ele não estiver engessado dentro dessa rede que ele coloca aqui, que todos passam a ser engessados de acordo com o conhecimento que adquirem, se ele não estiver engessado, ele vai aceitar a crítica do outro com relação àquilo que está sendo imposto para determinado paciente ou qualquer coisa do tipo. Agora, se ambos estiverem engessados, eles não vão sair do mesmo lugar. E aqui, bem lá pro final, ele fala sobre um psicólogo, ele dá um depoimento dizendo que o trabalho do psicólogo é diferente de um trabalho clínico, de uma coisa mais exata. Porque se você está com dor de cabeça, você vai ao médico e tem todas aquelas doenças que estão catalogadas para você descobrir qual remédio dá para aquela pessoa que está com dor de cabeça, dependendo do sintoma. Então, estou dando um exemplo bem tosco. Mas aí você vai lá e toma um remédio para dor de cabeça. Já na psicologia não é assim, porque você não tem como receitar uma coisa universal. Não tem como um problema de um paciente ser universal. O problema dele é diferente do outro, porque aqui ele diz que a subjetividade tem que ser respeitada. Então, na realidade ele não diz isso, mas cada ser humano é um ser diferente do outro. Então não tem como você tratar todos eles da mesma maneira. Se nós somos seres diferentes, com personalidade diferente, com características diferentes, não tem como sermos tratados da mesma maneira dentro de um consultório. É isso que ele está querendo dizer aqui com esse livro. Eu achei bem interessante, eu nunca havia pensado no que ele tinha falado aqui. E esse livro foi uma indicação de um colega da faculdade e eu troquei no sebo, fiquei muito feliz quando eu vi que tinha esse livrinho lá. Ele é bem curtinho, mas como ele traz esses assuntos bem complexos, ele é um livro um pouco demorado de ler, porque você não só lê, você raciocina sobre aquilo que você está lendo. Eu fiz algumas marcações, algumas escritas sobre aquilo que eu achei mais importante no livro, e com certeza é um livro que todo psicólogo, todo estagiário, todo mundo deve fazer leitura. Eu gostei muito da leitura desse livro e está recomendada para vocês, ok? Um grande beijo.